Marcos 4,14 é um texto bem curto, mas eu peço que você prepare seu coração, sua mente. Nós vamos trabalhar nesse tema que está aí na tela, palavras são sementes. Pode dizer isso? Pode repetir isso 3 vezes. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que suas palavras são semente? Sementes? Faz bem. Mas você vai hoje, e ao longo de 2 ou 3 mensagens, é uma microsérie de 2 ou 3 mensagens, depende de como o Espírito Santo vai conduzir a gente. Mas tudo na Bíblia é importante. Mas aprender que suas palavras vão determinar o seu futuro é imprescindível. Entender espiritualmente, não é entender com a cabeça. Entender espiritualmente que as suas palavras moldam, que as suas palavras criam, as suas palavras determinam o seu futuro. O que eu e você vivemos hoje, de bom ou de ruim, é fruto das palavras que saíram da sua boca nos tempos para trás. Você vai aprender o quanto tem de poder embutido em cada palavra que você pronuncia. E não é só a palavra de Deus que tem poder, que carrega poder. O supremo poder em termos de palavra está na palavra de Deus. Só que eu e você somos a imagem de Deus. Se Deus carrega poder na sua palavra, imagina que você, como imagem de Deus, semelhança de Deus, também carrega um poder criativo. Se você abre a Bíblia no livro de Gênesis, você vai ler lá, e disse Deus, diga. O que Deus disse? Por exemplo, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Você vai ver lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, nos primeiros versos, exatamente isso várias vezes. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. O autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, diz que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, de forma que tudo o que se vê foi criado do que se não vê, pelo poder da palavra de Deus, da fala de Deus. Você, minha irmã, é imagem de Deus, sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma coisa muito óbvia que você é a imagem de Deus. Óbvia se você crê na Bíblia. Se você crê que Deus te fez, te criou. Mas se você não crê que Deus te fez e te criou, suas palavras continuam tendo eficiência criativa. Continua carregando um poder que determina o seu futuro. Que determina o que você vem vivendo. O que você vem vivendo é fruto da sua boca. E se você quer mudar o seu futuro, você precisa mudar o que você fala. Mas é difícil mudar somente o que fala, por isso nós precisamos de Deus. O mundo aí fora ensina que a gente precisa mudar o que diz. Só que isso é meia verdade, não funciona. Por isso tem muita gente fazendo cursos direto, falando coisas bonitas, mas não muda nada. Aí muda de curso. Tem gente que não entende que a primeira coisa que precisa mudar é por dentro.
Primeiro eu preciso ser alguém que carrega palavras boas. E aí então eu falo essas palavras e ela cria coisa boa na minha vida. As palavras são sementes, diga. Eu e você precisamos definitivamente entender a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos decididamente entender na prática que nossas palavras criam a nossa vida, determinam o que eu estou vivendo, determinam o que você viverá, o seu futuro. E a responsabilidade não está na mão de ninguém fora de você, está nas suas mãos. Estique as suas mãos e olhe para elas. Olhe para as suas mãos. Diga assim: minhas mãos carregam responsabilidade de construir minha vida. Meu irmão, o que você está construindo na vida? A gente gosta de culpar os outros pelos nossos erros, mas gostamos de trazer para nós os nossos acertos. A gente acha que para viver uma coisa nova, alguma coisa fora de nós precisa acontecer. Não, você precisa entender a responsabilidade que você carrega pela sua vida. Quem vai mudar a sua vida não é um pirim-pim-pim de uma varinha mágica. Quem vai mudar a sua vida é você. Diga: eu sou responsável por mudar a minha vida, com a ajuda de Deus. Marcos 4, versículo 14, Jesus vai falar sobre isso em todo o contexto, mas eu separei um único verso. Nós vamos ler várias coisas. Vamos lá, Marcos 4,14. Diz assim a palavra de Deus. Leia. Aqui, ó. Diga de novo. O semeador semeia a palavra. É claro que Jesus lá está falando da mensagem do Evangelho. Jesus está falando em Marcos 4, no contexto todo, ele está falando de semear, de plantar, de colher. Ele fala do terreno, ele fala da qualidade da semente, ele fala um monte de coisa, mas o nosso foco é o verso 14. O semeador semeia palavras. Por que Jesus disse isso? Porque ele carregava a palavra que mudava a vida das pessoas. Jesus mudou o mundo pela palavra. Pela palavra. Os muros de Berlim e a Guerra Fria acabou sem um tiro. Só com diplomacia, com palavras. Eu não lembro se alguém disse a respeito de Ronald Reagan, mas disseram, ele vai mudar aquela questão lá daquela Europa e etc e tal, sem dar um tiro. Só com diplomacia, com palavras. Palavras são capazes de construir ou destruir. O semeador é você. Assim como Jesus foi um semeador de palavras, você agora é um semeador de palavras. Eu sou um semeador de palavras. Agricultura tem muito a ver comigo, porque eu sou formado em agropecuária. Eu nunca exerci a agropecuária, mas eu fui apaixonado pelos ensinamentos da natureza. E depois que eu me converti, eu primeiro me formei em agropecuária, eu me converti depois, nos anos 90, eu me formei em 1987, e me converti nos anos 90. E a agricultura me encanta na Bíblia. E quando eu descobri que Deus é um agrônomo, eu fiquei maravilhado, aquilo me espantou. Em João 15, Jesus apresenta o pai dele como um agrônomo. Jesus disse no versículo 1, ele diz, meu pai é o agricultor. Então veja que Deus é um Deus que entende, ele usa o princípio da agricultura para ensinar as coisas. E um agricultor, quando ele enterra uma semente, quando ele planta uma semente, por dias,
às vezes por semana, às vezes mais. Parece que não está acontecendo nada. Nada se vê depois que um agricultor planta uma semente. E aí, o que acontece é que muitas pessoas podem olhar para aquele campo e dizer assim: não está acontecendo nada. Mas debaixo da terra, gente, a magia já começou. Quando você coloca uma semente na terra, pode parecer que não está acontecendo nada, mas o processo já começou. Assim é com você e comigo. Cada palavra, e você vai falar assim: pastor, isso não é um pouco de exagero? Você verá que não. Você verá hoje que cada palavra importa. Hoje é um dia de arrependimento, porque você vai ter a oportunidade de se arrepender das más palavras que você pronunciou. Hoje é uma oportunidade de arrependimento, porque você vai ter a oportunidade de se arrepender das más palavras que você plantou na sua vida, na vida da sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, econômica, no seu patrimônio, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Mas é o momento também de aprender a plantar novas sementes, porque você não quer coisas tristes para a sua vida, você quer coisas positivas e maravilhosas, sim ou não? E somente plantando e escolhendo novas palavras, sua vida vai mudar. As suas palavras moldam sua identidade. Se você fala mal de si, você destrói a coisa mais importante que você tem. Sua vida não é sua, é um santuário do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas. E se você destrói a si mesma, a promessa é essa: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que não sois de vós mesmos, mas vocês pertencem a Deus, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também te destruirá. E se eu uso palavras destrutivas a meu próprio respeito, eu destruo a coisa mais valiosa da minha vida, que sou eu. Meu irmão, minha irmã, você é o seu maior trunfo. Se você quer ver mudanças, invista em si mesma. E não fale mal de si mesma. E antes da gente continuar, eu quero declarar a palavra mais positiva que já existiu, a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome do Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, eu declaro sobre você, mulher, eu mais do que declaro, eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão aprender isso hoje. Eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo que você, que olha para mim, que está aqui nessa manhã, você é uma árvore frutífera, plantada junto à corrente de águas puras, vai produzir muito fruto, e os seus ramos vão além do que você pode imaginar, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua casa é uma árvore frutífera, eu declaro que seus filhos são árvore frutífera, eu declaro que seu corpo é uma árvore frutífera, eu declaro que as suas finanças e seu trabalho é uma árvore frutífera, em nome de Jesus Cristo. E você está plantado junto à corrente de águas puras. Aleluia. E eu digo mais, eu digo que a igreja PECs é uma árvore frutífera, plantada junto à corrente de águas puras. Essa igreja é uma corrente, essa igreja é uma árvore, plantada junto às correntes de águas puras, vai produzir muito fruto, e os ramos desta igreja vai por cima dos muros abençoar muitas outras pessoas. E eu declaro mais sobre a sua vida, eu declaro que sobre a sua vida, sua casa, seu corpo, suas finanças, seu espírito, seu ministério, você vai ser cheio do conhecimento, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu já disse, agora está dito. Eu já disse, agora já está dizido.
Mas você vai aprender também que não adianta falar uma vez só. Tem efeito. Cada palavra tem efeito. Mas se você quer colher abundante, você precisa semear abundante. Se as minhas palavras são sementes, quando eu semeio uma semente, eu colho pouco. Às vezes parece que nem colhi nada, mas colhe. Diga comigo, que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia abundantemente, colhe com fartura. Quantos querem colher com fartura este ano 2026? Aplauda o Senhor bem forte. Diga, o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra. Diga, eu sou um semeador. E minhas palavras são sementes. Grave isso. Grave isso. Entender isso explica muito do que você está vivendo. Entender isso explica muito do que eu venho vivendo. E explica muito do que você viverá. Mesmo que quando você planta uma semente, parece que não está acontecendo nada, lembre-se, quando você planta, o processo já começou. Sempre. Sempre que você colocar uma palavra, por exemplo, eu estou pregando aqui, cada palavra que eu estou pronunciando, ela está sendo plantada no terreno do seu coração, e ela vai produzir fruto. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu prego. As palavras, elas funcionam da mesma forma que uma semente plantada por um agricultor. Da mesma forma. Aquilo que foi dito pode não mostrar resultado imediato, mas a magia já está acontecendo. O trabalho já começou, o processo também. O silêncio do solo parado não significa que nada vai brotar. O silêncio do solo quieto, sem produzir nada, não significa que não vai acontecer nada. É só silêncio e tempo. Sua vida vai brotar. Um jardim cresce com flores. Eu vou muito devagar. Eu vou andar bem devagar. Porque eu quero que você capte o espírito do que eu estou pregando. Cuidado com a devagada da sua mente. Traz ela de volta. Traz ela de volta. Foca a sua atenção. Um jardim cuidado, ele cresce com flores. Agora preste atenção nisso, redobrada. Um terreno abandonado cresce mato. Um jardim cuidado cresce flores, frutos, plantas, beleza. Um jardim cuidado floresce, frutifica. Mas um terreno abandonado cresce mato. E cresce mato, mesmo sem ninguém plantar o mato. E o que eu quero dizer? Olha, você vai ter que fazer uma escolha em 2026. Você vai ter que fazer escolha se você vai usar melhor as suas palavras ou não. Se você vai crer no que eu estou pregando na palavra de Deus ou não. Mas eu quero fazer uma advertência séria. Se você escolher crer e mudar o seu jeito de falar e plantar novas sementes daqui para frente, ótimo, e perseverar nisso, ótimo, sua vida será extraordinária, vai mudar coisas na sua vida, não será simples, nem fácil, e não é para ser simples e fácil, mas vai acontecer para quem tomar uma decisão de mudar o seu jeito de falar e escolher melhor as palavras e as sementes que vai plantar em 2026.
Mas eu quero fazer uma advertência, que se você optar, se você escolher ser indiferente, você também está deixando o seu terreno baldio e lá vai crescer mato. Não é que você, não vou fazer nada, então nada vai acontecer, vai ficar tudo do jeito que está. Não. A sua vida nunca vai ficar do jeito que está. Se você plantar com a ajuda de Deus, você vai mudar a sua vida e colher abundantemente coisas maravilhosas. Mas se você escolher não fazer nada, não dar bola nenhuma, ficar só quieto, vai crescer muita praga, muito mato. E é isso que eu quero que você entenda. Não tem esse negócio de ficar indiferente. Se você não fizer nada, vai crescer mato. A opção é, o que você fará em 2026? Como vai ser a sua boca, a sua fala em 2026? Porque que vai crescer, vai. E o que é que vai crescer na sua vida esse ano? Flores, árvores frutíferas, beleza, frutos abundantes ou mato? Você determina o que vai crescer no seu jardim, no jardim da sua vida. Amém ou não? Se a gente não plantar boas palavras, o coração vai ficar ocupado automaticamente com palavras ruins. Se você não cuidar do que vai sair da sua boca daqui para frente, o seu coração vai ficar tomado de palavras ruins. E veja, não se trata somente do que você fala, mas também do que você pensa, porque pensamentos são palavras não pronunciadas. Então eu tenho que pensar palavras novas, com a ajuda de Deus. A verdade é a seguinte, diga comigo, o coração nunca fica vazio. Ele sempre produz algo. O que é que vai produzir na sua vida? Vazio não vai ficar. Ou vai ser um jardim lindo, ou vai ser um terreno baldio. Você escolhe. Vamos lá, Rafael. Primeiro texto, põe na tela. Provérbios 18, 20 e 21. Já falamos disso aqui numa vez quando eu preguei o poder da língua. Só que naquela vez que eu preguei, naquela oportunidade, quando eu preguei o poder da língua, eu falei de muitas coisas em termos de trazer atenção para que a língua tinha poder. Hoje não. Hoje nós vamos falar das palavras que saem da língua. E nós precisamos cuidar e entender que a língua tem poder, sim, mas nós precisamos também entender que cada palavra que sai da boca tem poder. Diga, palavras são sementes. Nós vamos repetir isso. E se você tem interesse na sua própria vida e quer ver ela avançar, mudar, evoluir, sair do estagnado, você quer ver sua vida sair da mesmice, volte todo domingo. Não perca essa mensagem, porque uma vai estar conectada na outra. Serão 2 ou 3 mensagens só sobre isso. Palavras como semente. Para você e eu mudarmos as nossas palavras, mudarmos a nossa semeadura e colhermos coisas novas na vida da gente. Provérbios 18, 20 e 21. O que diz lá? Vamos ler todo mundo sempre aqui na tela, para você não... Por favor, deixa eu pedir dessa vez. Eu não peço isso sempre, mas vamos ler na tela aqui, porque assim a gente lê todo mundo igual. Vamos lá? 18, verso 20 e 21. Quem a ama, quem bem utiliza, vai comer do seu fruto. Veja, você vai comer do seu fruto. Que fruto você está comendo? Está azedo, irmã. Está duro, sem sabor. Está feio, está apodrecido. Está cheio de bicho. Que fruto você está comendo? A culpa não é do seu pai. A culpa não é da sua mãe. A culpa não é dos seus filhos. A culpa não é do seu pastor, do seu líder. A culpa não é do seu chefe.
A responsabilidade é sua. Ainda bem que eu mudei de culpa para responsabilidade, né, Cecília? Eu não estou aqui para culpar ninguém, mas é só uma forma de entender a responsabilidade, porque a gente tem a tendência, a minha vida está azeda por causa dele, por causa dela. O fruto que você come não é culpa do seu ex-marido. E eu posso falar isso com a boca cheia. Ninguém pode me recriminar, porque eu sei o que é viver uma vida separada, e eu sei o que é ser injustiçado às vezes, mais do que você pode imaginar, e não convém entrar em detalhes. Eu sei do que eu estou falando, então eu posso falar com toda a autoridade que o Senhor me permite. A culpa dos frutos amargos da sua vida não é da sua ex-mulher, do seu ex-marido. A responsabilidade é sua. Quer ver a sua vida mudar? Mude as palavras que saem da sua boca, construa um novo futuro. Do fruto da sua boca, não é do fruto da boca do pai. Diga, do fruto da minha boca, diga. Põe o dedinho lá para lembrar que você tem boca, sujeita. Diga, do fruto da minha boca. Não é da boca do pai, do marido, do patrão, do presidente da república, do político X, do político Y. Você e eu vamos comer. A minha vida não está na mão do governo brasileiro. A minha vida está na mão do Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, e da minha boca. Eu sou de um outro reino, e você? Nós somos de um outro reino. Nós precisamos plantar coisas novas. Não interessa quem é o presidente da república ou quem deveria ser. Interessa o que sai da sua boca e da sua fé no seu coração. A sua realidade não está na mão de um presidente, de um político. Isso é muito pequeno. A sua mão está na mão, a sua vida, o seu país, a minha igreja, a nossa igreja, a sua vida está na mão do nosso Deus. Pare de brigar por política e por político, para com isso. Pare de esperar de político a mudança da sua vida. A sua vida não está na mão de político, você está querendo colocar a sua vida, seu futuro, na mão de político. Para com isso, pelo amor de Deus. A sua vida não pode ser colocada na mão de homens, a sua vida tem que estar na mão do Senhor. E não de homens. Não importa se é bom, se é ruim, a minha vida está na mão do Senhor, que fez os céus e a terra. Palavras, meus irmãos, produzem frutos, como você leu em Provérbios. Eu preciso que você aprenda essas verdades espirituais, desesperadamente. Sabe qual é o meu objetivo com a igreja? Com você? Meu objetivo é que você viva o que a palavra diz que você pode viver. E a palavra diz que você pode viver muita coisa diferente do que você está vivendo. Você pode ir com a sua vida muito mais além. É como cantava aquele poeta de outro país, em espanhol, mexicano. Sei que é sua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que o seu olhar sobre mim me enche de tua paz. É Deus que leva a sua vida mais além, gente. Mas você precisa cooperar. Como é que se vive a vida de mudança com Deus? Você é cooperador. Você não pode continuar como espectador do mundo espiritual. Pare de ser só espectador. Aqui ninguém é espectador. Isso aqui não é plateia. Aqui é igreja. Todo mundo tem que cooperar.
na sua vida, você também não é igual aquela poetinha que dizia assim, que nessa vida você é só passageiro. Não tem uma música que diz que nós somos só passageiro? Como é que diz a música? Quem lembra? A vida é trem-bala. A vida é trem-bala e eu sou só passageiro. Deus me livre, eu não sou passageiro. Imagina, se eu sou passageiro, quem está levando minha vida? Para onde? Eu não sou passageiro, eu sou co-escritor da minha vida com o sábio Criador. Bonito isso aí. Diga lá, eu sou co-escritor da minha vida junto com o hábil Criador. Ou você entende isso, ou você vai ficar sentando aí, ora reclamando de alguém, ora falando bem de alguém. Só que você não está atuando. Se você não entendeu o que eu estou pregando aqui, você vai ser um mero espectador da vida. E aí você vai, ora culpar alguém, ora elogiar alguém. Se sua vida andou, você elogia alguém, que não é você. E se sua vida parou, você culpa alguém, que não é você. Minha irmã, você é co-escritora. Você escreve junto, com a ajuda do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Palavras produzem frutos. O que é dito gera vida ou gera morte. Como uma semente que gera uma colheita, boa ou ruim. A responsabilidade é sua, é minha. Mateus, capítulo de número 12, verso 33 e 35, e hoje nós vamos parar aqui, mas eu vou falar do Mateus, e vamos continuar semana que vem, já foi o suficiente. Mateus, capítulo de número 12, versículo 33 ao 35, vamos ler? Está aqui na tela, por favor. Reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Veja, como vocês que são maus podem dizer coisas boas? Continua. Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem tira coisas boas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Próximo. Está aí os dois aí? Vira lá, deixa eu ver. 36. Olha só isso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens, veja, diga lá, os homens, não é os crentes, os da igreja, todos os homens, escute, presta atenção, todos os homens, se crê, se não crê, não importa, veja Jesus falando, mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Uau! Pastor, isso aí é só uma figura de linguagem, um superlativo, uma coisa só para dizer que a coisa, o negócio é importante? Não. Significa que Deus vai sentar e vai dizer assim, escuta, vem cá, você disse tal coisa. Você disse tal palavra. E agora nós vamos debater essa palavra. E Deus vai julgar você por aquela palavra. A mim por aquela palavra. Precisa cair temor no nosso coração, porque a responsabilidade é sua, porque a responsabilidade é minha. Cada vez que você diz de si mesma, eu sou um inútil, você está construindo em você inutilidade.
Porque lembre-se, sua palavra vai criar fruto. Se você falar mal de si mesmo, você vai criar isso na sua vida. Se você acha que não presta, se você acha que sua mãe não presta, seu pai, seu filho, a vizinha, o vizinho, o pastor, a igreja, a célula, a IC, a responsabilidade de construir um novo mundo para você é sua. A boca fala do que o coração está cheio. E essa palavra cria. As palavras são como semente. Dizer coisas boas tem que ter uma fonte boa. Como você vai mudar a sua vida se você não tem uma fonte cheia de coisas boas? Por isso é tão importante não perder culto. Gente, pensa bem, vamos lá. Os irmãos da igreja de Jerusalém, eles iam no culto todo santo dia. Quando? Todos os dias tinha culto. Além do culto lá no templo, na porta do templo, tinha culto nas casas, todo santo dia. Agora presta atenção essa geração Nutella. Vem no culto um domingo na semana e ainda reclama. Se demorou, se foi rápido, reclama. Uma vez na semana. Aí a gente tem as ICs, mais uma vez. 1h30 no culto de domingo, 1h30 na IC, na casa. E acha muito. E você vai colocar o que dentro do seu depósito do coração? Pastor, eu leio a Bíblia durante a semana. Ótimo! Ótimo! Então veja, se você pega a Bíblia uma semana, um dia na semana, não dá para construir uma vida positiva. É a mesma coisa que você ter uma planta de uma casa de 350 metros quadrados, com 4 suítes, tudo do bom e do melhor, e você só tem lá um pedreiro, uma colher de pedreiro, meio metro de areia, um saco de cal, 3 metros de piso, 2 metros de azulejo, para construir uma casa de 350 metros. Vai dar? Vocês estão cheios de planos bons para a sua vida, vocês querem coisas boas para a vida de vocês, mas vocês precisam ter materiais de construção. E os materiais de construção da nova vida, só Jesus pode te dar através da palavra. Como você vai construir coisas novas? Como você vai fazer um projeto arquitetônico lindo com os materiais que você tem? Com os materiais que eu tenho. Quer coisa nova? Adquira materiais novos. Coloca no depósito e sai falando. Pare de falar coisas ruins. Sempre. Palavra ruim não precisa ser dita nunca. Não julgue as pessoas. Não fale mal de si mesmo. Não fale mal do seu casamento. Não fale mal do seu corpo. Não fale mal do que Deus fez. Não fale mal do seu cabelo. Não fale mal dos seus seios. Não fale mal do seu traseiro. Não fale mal das suas coxas. Essa é para as mulheres, todas essas aí. Não fale mal do seu local de trabalho. Você pode diagnosticar e pode até querer mudar de trabalho, não tem problema, mude, mas não fale mal. Não fale mal. Fale bem. Plante. Porque o que você quer colher? Cada vez que você fala mal, você está plantando uma semente má. E você vai colher o quê? Como é que você pode plantar uma semente de limão e esperar colher milho? Você quer colher milho? Planta milho. Quer colher laranja? Planta laranja. Não dá para plantar laranja e esperar colher goiaba. E que o Senhor Jesus nos ajude a plantar boas sementes em 2026. E que a nossa vida seja mudada pela responsabilidade da palavra positiva na nossa boca, em nome de Jesus. Pois eu declaro sobre a sua vida: você é uma árvore frutífera, plantada junto às correntes de águas puras. Sua vida será abundante de frutos, e os seus galhos vão passar por cima do muro. Você vai colher coisas boas esse ano, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar de pé. Tenho tanta coisa para falar para você. Eu tenho tanta coisa para falar para você. Pode ir.